Olá, querido papai, mamãe, professor, professora, né? Eu sou o Raul Lavor, mais uma vez interagindo aqui contigo nesses vídeos sobre desenvolvimento infantil inteligente. E nós estamos falando aqui sobre inteligências múltiplas, como nós podemos desenvolver as inteligências múltiplas dos nossos pequeninos, não é? Então, eu agora vou pedir que você dê o seu like, né? Que você nos procure também lá no Instagram, Raul_Lavor, não é? E que você possa tanto nos seguir lá, quanto se inscrever aqui no YouTube. Isso ajuda e faz com que essa mensagem possa ajudar a muitos pais ainda, tá certo? Mas nós estamos falando sobre as inteligências múltiplas e como é que nós podemos desenvolver essa inteligência, não é? Nós comentamos no último vídeo que muitas crianças, né, têm vindo com muita dificuldade na sua oralidade, com atraso na fala. Esse é o saldo da pandemia, dessa pandemia que nós temos vivido, não é? Então, eu gostaria de hoje continuar falando um pouquinho de como você pode desenvolver a inteligência linguística do seu pequenino, né? Especialmente aqueles pequeninos que estão com dificuldade na sua oralidade, né? Então, eu descobri uma técnica que eu chamo de técnica DIE, né? DIE. As pessoas, às vezes, o professor tio Raul está na creche e as pessoas me chamam de encantador de bebês, né? E me perguntam qual é o segredo. E eu digo o seguinte: olha, o segredo é falar a linguagem, é falar a mesma linguagem. Uma criança, ela tem a sua linguagem, não é? E aqui nós temos essa técnica que significa descer, interagir, não é? E erguer. Vou repetir: descer, interagir e erguer, né? O que significa isso? Descer significa você olhar nos olhos, significa você estar no nível da criança. Isso me lembra muito uma educadora muito famosa, chamada Maria Montessori, detentora de um pensamento extraordinário, né? E ela diz isso. A Maria Montessori fala que você precisa estar no nível dos olhos, né? Olhar nos olhos. Então, é muito importante você descer no nível da criança, você interagir com ela. O que significa isso, Raul? Significa, se a criança está brincando de carrinho, por exemplo, você desce, você vai brincar de carrinho com ela. Se ela está brincando de boneca, você vai brincar de boneca com ela, né? Inicialmente sem falar nada, só interagindo, não é? O que você está fazendo? Você está falando uma linguagem, tá? Depois você vai interagir. O que significa interagir? Significa você começar a colocar frases curtas ali dentro daquele contexto. Se ele está brincando de carrinho, você vai falar: oh, esse é o meu carrinho, esse é o seu carrinho. Coisas simples, mas que vão começar uma interação, ali uma troca, não é? E é nessa troca que você precisa. Uma criança com dificuldade de oralidade ou atraso na fala, ela precisa de muitos estímulos, não só de muitos estímulos, mas de qualitativos estímulos. Então você precisa ter muito tempo de chão. O que é o tempo de chão? O tempo de chão é essa quantidade de tempo que você vai investir ali, certo? Então, invista, mamãe, papai, professor, professora, invista. Invista porque o retorno é alto, tá certo? Eu quero aqui estimular você, não é? Invista muito tempo de qualidade, tempo de quantidade e muita quantidade de estímulos. Uma criança com dificuldade precisa de mais estímulos, não é? E qual é o último?
a última técnica, é o erguer. Né? O que é o erguer? O erguer é você aumentar o repertório de palavras. Uma criança começa falando poucas palavras. E como é que você pode aumentar o repertório de palavras? Cantando. Né? Muitas vezes nós fazemos um popurrí com as mesmas músicas e cantamos aquilo, cantamos várias vezes. E a criança ali, quando ela canta, quando ela gesticula, ela está ali aumentando o seu repertório de palavras, né? Sem sentir, através de uma atividade lúdica. Não é? A criança, você pode também ter um livro de histórias. As crianças gostam que nós repitamos as histórias para elas. Então pegue um livro bem colorido, que tenha muitas imagens, e você começa a repetir, não é? Ela vai utilizar a memória visual dela ali também, tá certo? Eu espero que essa técnica tenha te ajudado, não é? Descer, interagir e erguer, tá bom? Aqui vai o nosso grande e carinhoso abraço para você, papai, mamãe, professor, professora.